Debona. Boa tarde, 1h04. Bem-vindo, sala de domingo na Gaúcha, para Porto Alegre, região metropolitana, tempo instável, 16 graus. Mas a metade norte do estado tem um domingo daqueles de colocar num quadro. Sol, temperaturas altas. Claro que essa instabilidade vai para lá a partir de amanhã. Porto Alegre, a chuva bem fraquinha agora. É um domingão com muita cara de inverno. Estamos chegando com os principais assuntos para debatermos aqui no Sala de Domingo. E como tem assunto, hein? Para entendermos, para analisarmos, para projetarmos, inclusive falarmos dos jogos também da dupla Grenal. Conheça Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Conquistar vem de dentro, calçados pegada a marca da conquista, farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estil com você no campo é no Jardim e São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. José Alberto Andrade, Rafael Collin, Rodrigo Oliveira, Renata de Medeiros. Cumprimento a todos, saúdo a todos, agradeço a todos, dou boa tarde a todos. Terminou há pouco o Palmeiras de virada. Venceu o Bragantino por 2-1, subiu para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. É um exagero dizer que esse gol do William Bigode aos 49, ele salva o Luxemburgo. Vou no gancho do que escreveu o Diogo Olivier na super edição do final de semana, o preço que está se pagando, e é um preço mais forte, mais pesado. O Campeonato Brasileiro já tirou em 7 rodadas 7 técnicos. A paciência está menor, o rendimento está menor e a conta vai vir mais acelerada. E a régua do Palmeiras é alta, senhor e senhorita. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Manhago não, Manhago eu falei como ouvi o Manhago até pouco. Boa tarde, Debona. Debona, eu tô em dúvida quanto a essa questão do Palmeiras, viu? Eu acho que o Luxemburgo pode estar a perigo, o Luxemburgo sempre está a perigo depois do segundo mês. O desgaste natural do Luxemburgo é maior do que qualquer outro técnico. Quando o time dele não consegue apresentar algo de novo e positivo, a pressão fica maior. E é o que está acontecendo no Palmeiras. Eu era um dos que tinha uma expectativa muito grande do Luxemburgo com um grupo bom, que tem o Palmeiras, não é o melhor que já teve, já perdeu figuras como o Dudu recentemente. Eu achei que o Luxemburgo faria um trabalho melhor e que se veria um time plasticamente melhor do que o Palmeiras teve, até com o Cuca e com o Filipão, com os quais foi campeão. Não vi isso. Luxemburgo foi campeão paulista, mas alguns defeitos que até o Luxemburgo não mostrava em suas equipes, ele começou a mostrar. O time que simplifica jogo, que não tem uma ideia de futebol ofensivo, de jogo mais bonito. Então isso também desgastou o Luxemburgo, sem falar na figura que é Vanderlei Luxemburgo, que desgasta naturalmente pela sua intensidade em algumas áreas, nas entrevistas, nos pensamentos, e que divide opiniões dentro dos clubes em que ele trabalha, por exemplo. Então eu acho que o Palmeiras ou tem resultados sequentes positivos, ou realmente, mesmo com uma campanha razoável, o Luxemburgo vai estar a perigo. Rafael Collin, a transmissão do Premier destacava no final, com a mão de Luxemburgo, o Palmeiras virou, mas o time do Luxemburgo não joga nada. Olha, é uma das coisas mais deprimentes ver um jogador chamado Lucas Lima no time do Palmeiras há algum tempo. É quase que na proporção de ver o Paulo Henrique Ganso jogando. Uma preguiça, sem intensidade, assim, ó. E eu não sei se é a mão do técnico, tá ali, ele promove algumas entradas, que eu até não custo a entender. Eu acho o William Bigode disparado, o melhor atacante do Palmeiras, é dele o gol. E olho nesse menino, hein, que já despertou curiosidade no ano passado, que é o Gabriel Veron. Ele fez um gol e fez a jogada e deu pro Bigode fazer o gol da virada, hein, Collin? Eu ia começar a minha avaliação sobre o Palmeiras justamente pelo Lucas Lima, e tu me deste o gancho adequado. Bom, o futebol brasileiro tem tanta carência nessa função do meia que faz o time jogar, do centralizador, do pensador. E apesar de não ter ido bem no Inter, tanto é que o Inter liberou, mas depois ele foi tão bem no Santos especialmente, e aí cai tanto de rendimento no decorrer da carreira, que é de se lamentar realmente
porque não é de hoje que o Lucas Lima não vem tendo boas atuações, não vem sustentando, digamos assim, ou ajudando a sustentar as equipes pelas quais ele passa. Agora, o que se esperava era um conjunto mais forte, e aí tem a mão do treinador, e aí tem a parcela do Luxemburgo. Eu não sei, passa no ar, assim, a gente não vive os vestiários, cada vez é mais difícil ter acesso à informação de vestiário, mas passa uma ideia, assim, de que nem todos compraram a ideia do Luxemburgo. Não sei se alguns jogadores consideram o Luxemburgo ultrapassado, não aceitam totalmente o que ele fala. No último jogo, depois do jogo contra o Inter, houve informações de que jogadores ficaram descontentes, e o Luxemburgo deixou bem claro que quem manda é ele. Um dos atletas até saiu reclamando e ele falou a frase, mas quem manda aqui sou eu. Então, assim, parece que não é todo mundo que está comprando a ideia, e quando isso acontece é muito ruim, né? Porque quando alguns puxam para cima para o grupo render e trabalhar e são bons de vestiário, há outros que puxam para baixo e dificultam que esse trabalho evolua. É óbvio que a saída do Dudu pesa muito. Mas estão falando de novo que o Dudu e tal. Mas é a mesma coisa do Grêmio. Enquanto o Grêmio não evoluir, eu vou seguir argumentando que um dos fatores é a ausência do Everton. Não tem outra saída. Quando sai o craque do time, quando sai o melhor do time, isso pesa. É cara que decidia, o Dudu no caso, cara que decidia jogos com gols e com assistências. Isso é muita coisa num time. Isso é muita coisa. O Everton era assim no Grêmio também. Então, eu acho que é por isso que o Palmeiras não decolou. Parte do grupo não comprou a ideia do Luxemburgo. O coletivo do próprio Luxemburgo, do trabalho dele mesmo, não está funcionando corretamente. E a ausência de um cara que era decisivo. Por isso que o Palmeiras não está legal, sendo que poderia ser um dos candidatos até a título. O Rodrigo Oliveira, por que o Flamengo, que ganhou ontem, deve ser temido, que tem 14, e o Palmeiras, que ganhou agora e tem 13, não precisa ter tanta... Claro, se respeita, camisa, tradição, elenco, só que os times brasileiros, eles têm, Renata de Medeiros também, para avaliar isso. O olho nesse momento, a observação, Renatinha, é totalmente no Flamengo, não no Palmeiras nesse momento, hein, Renata? Boa tarde. Boa tarde, Debona. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco. Porque o Flamengo vem de um 2019 avassalador para os outros clubes, né, Debona? E aí essa troca no comando técnico deixou, acho que, um clima de incerteza. Será que o Domi vai conseguir retomar aquela hegemonia, eu acho que é o principal, assim, que imprimia o Flamengo do Jorge Jesus? E agora, quando o time começa a conseguir os seus resultados, essa dúvida vai se transformando em um temor, né? Porque se o Flamengo conseguir encaixar de novo, é muito difícil de parar o Flamengo. Tem um grupo muito bom, muito completo, muito numeroso, com jogadores de qualidade técnica muito boa, Debona. Então, acho que é este o principal temor quando a gente vê o Flamengo encaixando, né? O que será que vai sobrar para os outros clubes na disputa da tabela? Tá aí, portanto, o jogo das 11 horas da manhã, destacando aqui, terminou agora há pouco, a vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Bragantino. G4 tem o Inter com 16, o Flamengo com 14, o São Paulo com 13, o Palmeiras também com 13. Depois o Atlético Mineiro com 12, o Vasco com 11 e... Lá na zona do rebaixamento, o empate do Botafogo contra o Corinthians colocou o Grêmio na zona do rebaixamento com 7 pontos. O Grêmio, que joga hoje às 7 da noite contra o Atlético Goianiense. O Inter, que joga às 4 horas da tarde contra o Bahia. Nós estamos, José Alberto Andrade, Rafael Collin, antes da gente ainda falar e projetar mais, daqui a pouquinho o Rodrigo Oliveira estará conosco também, os jogos do domingo.
O que a Libertadores, que está a 9 dias da sua retomada, está mostrando em termos de chance de um brasileiro levar a competição esse ano, à medida em que a Argentina não voltou a trabalhar coletivamente, a Colômbia fará o primeiro jogo, os times da Colômbia, na Libertadores, os chilenos só voltaram na semana passada, a Venezuela não voltou, a Bolívia não voltou, o Peru vive uma situação ainda dramática em relação ao coronavírus. Isso está trazendo que desenho para o futuro dos brasileiros na Libertadores? E esses brasileiros estão jogando há um bom tempo, hein? Acredito que um desenho bom, um desenho interessante, porque a gente percebe um Internacional em evolução, e eu sempre bato na tecla de que a gente não sabe qual é o limite desse Inter, e isso é uma informação boa para o torcedor colorado, porque há tendência de uma evolução ainda nesse trabalho, que já é um trabalho de líder do Campeonato Brasileiro. Tem peças novas que estão chegando, tem que ver como vão se ambientar e o que poderão agregar nesse trabalho coletivo, que eu acho muito interessante que o Cudê vem fazendo, de dar muita intensidade realmente, entregando aquilo que ele prometeu quando se falava da chegada do Cudê. É um cara que gosta de intensidade. Pô, a gente está vendo. O Inter marca os 90 minutos como se estivesse jogando uma decisão. E isso é da grandeza do Internacional. Não é jogar recuado como o Odair fazia. E isso eu contesto bastante no trabalho do Odair, óbvio que respeitando toda a carreira dele e até mesmo o que ele fez no Internacional. Mas a grandeza do Inter exige mais ou menos isso que o Cudê tem feito. Botar o time pra frente, marcar alto, não interessa qual é o adversário. E se o Inter já está em evolução, então imagina os outros que recém vão começar os seus trabalhos para a Libertadores. Já o Grêmio está patinando, o Grêmio está num cenário diferente. Patinando, muito empate, essa derrota pro Sport agora, que escancarou os problemas do tricolor. Volto a falar, ausência do Everton, o Maicon quando tá bem, o time é uma coisa, o Maicon quando tá mal, o time é outra. Então é um trabalho que tem que evoluir, mas mesmo assim, o Grêmio já tá identificando seus problemas e tentando corrigi-los, enquanto que esses outros times que começam mais tarde na Libertadores vão ter que passar por todos esses processos ainda, praticamente em meio à competição. Isso é o lado bom para a dupla Grenal na Libertadores, ou para os brasileiros na Libertadores. Agora o lado ruim é para o próprio Campeonato Brasileiro e o desempenho destes times no Brasileirão, porque acaba, dependendo da prioridade de cada clube, acaba sendo um outro Brasileirão dentro do brasileiro, e aí tu tem que poupar aqui, poupar ali, vai com um time misto aqui, ali, reserva, e aí tu pode ficar marcando passo no Campeonato Brasileiro, que tá tão em aberto, né? Tá tão em aberto, tá tão legal a perspectiva desse brasileiro, que vai ser uma pena, assim, se um ou outro time começar a priorizar aqui ou ali, e eu acho que não tem como fugir muito disso, porque nem todo mundo é Jorge Jesus. Eu, no caso do Flamengo e do Palmeiras, o Debona, eu vejo o Palmeiras, a diferença principal é a seguinte: o Palmeiras é um time que invicto ainda no Campeonato Brasileiro, é o único invicto no Brasileirão. A gente está vendo a possibilidade, discutindo aqui a possibilidade da queda do Luxemburgo pelo mau rendimento do time. O Flamengo, mesmo que não tenha um bom rendimento, o primeiro momento de se falar e que o Domenech não ia durar muito, ele parece que já passou. E os resultados começaram a aparecer. Então, mesmo que aos trancos e barrancos, o Flamengo parece que está crescendo, mas num crescimento sólido. E o Palmeiras, mesmo crescendo na tabela, é um crescimento que não é sustentável, pelo que a gente está vendo. Então, dentre os dois, eu vejo o Flamengo, como sempre vi, como um candidato muito forte. Ele vai ter que fazer dentro dele alguma lambança para perder esse favoritismo que ele vai continuar tendo. Eu não estou dizendo que ele vai ser campeão, mas que ele vai continuar tendo favoritismo, ele vai ter. A situação indefinida da Libertadores, eu digo indefinida, ela tem data, está marcado, vai voltar dia 15 de setembro, mas com essas questões ainda muito complexas em alguns países, que tem os 10 países com representantes na competição.
imagina só que a gente sempre imagina, com perdão da redundância, mas a gente sempre projeta, olha, vai ganhar Libertadores um brasileiro ou um argentino. Os argentinos nem voltaram a treinar coletivamente ainda. Por isso e agora o Boca com uma série de problemas, porque um time inteiro está com a Covid. Bom, 1h19, o que dá para esperar desse jogo do Inter? Renata de Medeiros, para a gente ampliar a projeção do jogo, uma ideia de time para o duelo contra o Bahia, que vem com técnico interino, situação de meio de tabela, o Inter defendendo a liderança às 4h da tarde, hein, Renata? Bom, Debona, a escalação do Inter vai passar principalmente por este teste que vai ter o jogador Thiago Galhardo. Ele teve uma torção no tornozelo contra o Palmeiras. Na sexta-feira, a informação que eu tenho é que o tornozelo dele ainda estava bastante inchado. Ontem ele conseguiu participar do treino, mas hoje ele vai passar por esta avaliação médica para ser liberado ou não para o jogo das 4 da tarde contra o Bahia. Então, Debona, tudo que acontecer ali no ataque vai passar por este teste, porque a gente já tinha a dúvida sobre o parceiro de Thiago Galhardo no ataque, entre D'Alessandro e Marcos Guilherme. Nas apurações matutinas, digamos assim, que eu fiz hoje, o que eu pude concluir é que D'Alessandro tem a preferência de Eduardo Cudê para iniciar o jogo na primeira posição ali ao lado de Thiago Galhardo. Bom, mas se o jogador não tiver condições de atuar, aí muda o cenário. Será que o Abel Hernandes, o uruguaio que foi contratado pelo Inter, treina no CT Parque Gigante há apenas uma semana? Será que ele tem condições de iniciar como titular? O certo é que ele já tem condições de ser relacionado, afinal o nome dele saiu no bid. A ideia do Cudê, o Debona e demais amigos que estão no debate conosco, era utilizar o uruguaio no segundo tempo durante alguns minutos para fazer aquele processo de adaptação natural que a gente vê com os jogadores que chegam, com os recém-chegados, digamos assim, que é entrar aos poucos durante os jogos. Mas se o Thiago Galhardo for vetado, daí muda de figura esse cenário e a gente, enfim, teria que projetar um time com talvez o Abel Hernandes iniciando na escalação do Eduardo Cudê. Mas é isso, Debona. Essa escalação passa pelo teste médico que vai ter o Thiago Galhardo. Na lateral esquerda, o que eu pude apurar é que o Wendel começa por ali. Então a gente poderia projetar um Inter com Marcelo Lomba no gol, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e o Wendel, o Johnny iniciando o meio de campo, porque tanto o Musto como o Lindoso testaram positivo para coronavírus e estão no departamento médico. Seguindo o meio de campo com Edenilson, Bosquilha e Patrick, e daí na frente D'Alessandro e, em princípio, Thiago Galhardo, caso dê tudo certo no exame que ele vai fazer logo mais. O Inter ganhou do Botafogo sábado passado com o D'Alessandro em campo. O D'Alessandro foi preservado no empate contra o Palmeiras, assim como boa parte do time titular. Então, tudo leva a crer que ele deva ser escalado hoje de novo. O que dá para acrescentar do Inter, que vem numa crescente, que vai se afirmando, se consolidando, vai criando corpo e vai fundamentalmente mostrando que sabe o que fazer nos jogos, independente dos jogadores que são escalados pelo Cudê, hein, senhores? Dá pra apostar que o Inter a maior arma do Inter no momento é o bom momento. É a fase. A fase do Inter permite ao Cudê, e eu digo uma fase assim, de tudo dar certo. No Campeonato Brasileiro está sendo assim. Mesmo com a derrota aquela contra o Fluminense, jogo ruim, mas o tudo dar certo no Inter é no sentido de que o Inter se viu diante de grandes dificuldades para escalar um time contra o Palmeiras, para defender a liderança na última quarta-feira. E foi emergencial, não foi o Cudê lançando assim, olha, do jeito que ele queria lançar, o garoto Johnny como o primeiro homem do meio-campo ao lado. E mais do que isso, não foi só o Johnny, foi Johnny, Nonato e Praxedes no mesmo meio-campo. Por certo, o Cudê gostaria até de preservar um pouco os garotos na hora do lançamento, mas não, foram pro fogo. E aí, o bom momento colorado, e é um bom momento de grupo, não é só técnica, é um bom momento de grupo, de todo mundo entrar e fazer o que tem que fazer e fazer um pouco mais.
fez com que desse certo. E tanto o Johnny como o Praxedes foram os dois grandes destaques do jogo. Então isso permite dizer que no Inter a coisa está dando certo pelo bom momento. Como às vezes dá tudo errado num mau momento. Pode pegar e botar ali dois jogadores de seleção e a coisa não funciona, porque o momento tem outras coisas acontecendo que não deixam funcionar. Então acho que o Inter é obrigado a apostar também, não por vontade própria, mas por necessidade, que isso dê certo hoje. Talvez seja desafiar demais o bom momento, a ausência do Thiago Galhardo, mas também não está nas mãos do Inter, do Cudê, ou dos próprios médicos essa situação. Então tem que torcer para o Galhardo jogar. Ele é o jogador mais importante do time, seja começando ou entrando nas partidas. E aí é uma defecção que eu não sei se vai ter algum garoto, alguma solução que dê o mesmo resultado. Bom, analisando as trocas prováveis hoje no Inter em relação ao que vem acontecendo. E até vou acrescentar o Johnny, mesmo ele tendo saído jogando contra o Palmeiras, mas normalmente não é ele, é Lindoso e Musto, mas os dois estão com Covid. Então, assim, na esquerda, o Wendel e Moisés, para mim é muito parecido, é um nível regular, no máximo regular para uma lateral esquerda do Inter. E já tem que ir preparando o Wendel também para a Libertadores por causa da punição do Moisés. É o que o Inter tem no grupo, não seria, nenhum dos dois seria o ideal para a lateral esquerda do Inter, mas é isso aí, então fica o Wendel e já joga normalmente hoje, é um cara entrosado com o grupo, experiente, não vejo preocupação no time para isso. O Johnny não vejo preocupação alguma, porque ele substituiu para mim até com mais qualidade o Musto e com muita personalidade, cabeça erguida, marca bem, passes precisos, faz muito bem aquela saída de bola que o Cudê quer. Então, olha, tá de parabéns até pela atuação contra o Palmeiras e merece, inclusive, sair jogando hoje. Aí vem o meio de campo com Edenilson, Bosquilha, Patrick, e aí então vem o grande problema. Se o Thiago Galhardo não jogar, como o Inter tem dificuldade de segurar aquela bola na frente, e, por exemplo, quando botou Sarrafiore e Marcos Guilherme contra o Palmeiras, perdeu toda a primeira bola, e isso é importante, segurar um pouco mais a bola lá na frente. O Inter não teve nada disso contra o Palmeiras. O Inter foi bem no jogo, mas o que teve de ruim foi isso. Então, meu amigo, bota de uma vez a contratação, não está entrosado. Bota o Abel, bota o Abel Hernandes, faz ele disputar essa bola lá, acrescenta ou o Marcos Guilherme ou o D'Alessandro, de repente, para tu ter uma opção de velocidade na reserva, inicia com o D'Alessandro e depois entra com o Marcos Guilherme, mas qualquer uma das possibilidades está legal. Oi. Não, eu tô lembrando que quando se questionava por que o Yuri não jogou nos primeiros jogos em que esteve relacionado, o Cudê dizia o seguinte: chegou semana passada, não conhece o grupo, mas pegava também muito o fato de ser um menino, de ter tido poucos jogos como profissional, 19 anos. Não é o caso do Abel, que é verdade, chegou semana passada, literalmente. Só que agora não tem ninguém para jogar em cima disso que tu tá projetando, né? Aí vai entrar aquilo, o Debona, Colin, Renatinho e os demais. Vai entrar aquilo que eu falei. Do momento do Inter é tão bom, não duvidem que o Abel Hernandes, que ele entre no time e totalmente desembocado, não dá para cobrar nada dele numa circunstância como essa, e vá lá e faça um gol. O momento é propício para isso. O Inter tá de um jeito, nesses poucos jogos de brasileiro, que ninguém vai entrar e fracassar no time do Inter. Pode até jogar mal, mas não vai ser taxado de fracassado. Tudo vai ter uma justificativa e o cara vai ter tempo ali adiante de provar se é bom ou não. Então, essa entrada do Abel Hernandes, se houver, eu acho que ela é própria para esse tipo de eventualidade que é típica de time que tá bem. Repito, quando o time tá mal, tu pode botar o Messi, pegar o melhor de todos, que é para o Messi, talvez o Messi não resolva o teu problema. Só ver a Argentina momento. Quando tava mal, isso. Nem o Messi resolvia. É isso, Corey, é exatamente isso. Outra então, coisa,
Eu acho que é um bom momento e uma boa situação para o Abel Hernandes jogar. Eu até não tinha citado essa possibilidade quando eu fiz uma análise mas eu acho que se ele tem uma condição suficiente para jogo, eu talvez começasse com ele. Tendo ele e o Thiago Galhardo, eu não sei se não valeria mais começar com ele e deixar o Thiago Galhardo, como já foi opção em outros jogos. Eu acho que seria mais prudente. Lembra quando o Nilson chegou no Inter? Ele entrava o Abel botou ele, acho que na primeira partida contra o Curitiba, ele virou o jogo no Beira-Rio e começou a empilhar gols. Não, o Abel naquele jogo assistiu o primeiro tempo, contratado que estava pelo Inter, da cabine. Ele não tinha assumido ainda. No intervalo ele desceu pro vestiário, conversou com os jogadores, saiu o interino, entrou o Abel no túnel e o Nilson no time. No segundo tempo, o Inter ganhou o jogo. E lembro também, se é para falar de centroavante, lembra quando o Nildo, o Grêmio vendeu o Gilson Cabeção, na época, futebol mexicano, e ficou sem atacante para a Copa do Brasil. Mas aquele era um momento do Grêmio que as coisas funcionavam de tal maneira que o Nildo foi contratado já experiente, quase veterano, com passagens inclusive pelo Aimoré de São Leopoldo, discretas, e o Nildo chegou e ganhou uma Copa do Brasil pro Grêmio. Então é essa coisa da fase. E antes de ganhar a Copa do Brasil, ele estava empilhando gols, fazendo vários gols importantes, tanto é que tem um dos gols, não lembro o jogo, que o Silvio Benfica era o repórter, ele relatou assim: o iluminado Nildo chega como um desconhecido e começa a fazer gols em Porto Alegre, mais ou menos assim, né? Não é, eu acho que é o gol da final contra o Ceará. Pode ser. Da final da Copa do Brasil, o segundo jogo contra o Ceará, e é verdade. O time, a verdade, o jogador é o iluminado, mas quem dá a energia é a boa fase do time. Há pouco eu anunciei o Rodrigo Oliveira. O Rodrigo Oliveira está em tripla função. Aliás, essa é uma característica do Rodrigo Oliveira. O Rodrigo Oliveira, ele está como debatedor, mas ele está acompanhando atentamente a entrevista coletiva de Vanderlei Luxemburgo, porque o Rodrigo está em Goiânia, é o repórter da transmissão hoje, está durante todo o domingo trazendo o noticiário do Grêmio, porque nesta coletiva Vanderlei Luxemburgo poderá se manifestar com relação a Diogo Barbosa, jogador que tem tratativas bem avançadas, inclusive, para ser reforço do Grêmio. Então, como é uma notícia de extrema importância no noticiário do Grêmio, o Rodrigo Oliveira está acompanhando essa entrevista do Luxemburgo. 1h31, conheça a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Para saber mais, acesse o site. Conquistar vem de dentro, e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais, Pegada, a marca da conquista. Eu estava ouvindo, se eu não estou enganado, era o Fala Zé hoje. O que eu estava... Ou era o Guerrinha falando, hein, Colin? Ou o Zé? O adversário do Inter é o Bahia, não tem Roger. Ontem nós conversamos também com o Paulo Paixão, que elogiou muito o quanto a equipe tem de potencial para jogar mais. Hoje vive uma situação de meio de tabela, mas pode ser mais Bahia hoje à medida em que há esse fato novo criado, agora não mais com o Roger? Pode. Eu falei sobre isso. Então pode ser mais Zé. Bahia. Fala, Zé. Não, o que foi no Fala Zé mesmo, contigo ali. Perfeito. Eu falei exatamente isso. Sabe o que é? É que o Roger, ele tem um jeito de jogar. Ele ensina para os seus jogadores, ele cria para os jogadores um jeito de jogar. O Grêmio que o diga. E no Bahia ele criou esse jeito de jogar, que não vinha funcionando. Mas é um jeito que é correto, que é moderno, que tem resultados, mundo afora, a gente já sabe, tudo que o Roger prega. Mas em determinado momento, os times do Roger, eles não conseguem continuar aplicando isso. Não sei se é problema de gestão de vestiário, se é cansaço dos jogadores com o esquema. Então, quando o Roger sai, ou quando qualquer técnico sai, naturalmente, a não ser que seja o caso aquele do Diego Aguirre, que saiu do Inter e os jogadores não abraçaram a saída do Diego Aguirre, ficaram perdidaços e o Inter perdeu um Grenal de 5-0. O Roger, não havendo uma distensão maior, é bem provável que o time do Roger jogue do jeito que o Roger queria, mas sem o peso e a pressão de estar com o técnico a perigo. E esse ensinamento, com alguns ajustes, que às vezes até o interino pode dar, e que no Grêmio o Renato deu com maestria, isso rende boa qualidade de futebol. E rende uma retomada anímica do time que trocou de treinador. Então eu não duvido que o Bahia possa apresentar um bom futebol
em função também do momento de transição, porque saber jogar, saber taticamente, o Bahia está muito bem treinado. O Bahia é treinado interinamente por um gaúcho de Rosário do Sul, chamado Cláudio Prates. Ele que vai estar comandando o time hoje. Ele jogou, inclusive, no Inter de Santa Maria nos anos 80, outros times do interior, conhece bem como é que funcionam as coisas por aqui. E a conclusão que o Bahia tirou dos últimos jogos, não só a goleada sofrida para o Flamengo, que gerou a demissão do Roger, é que estava faltando competitividade por parte dos atletas. É aquela história de cada um dar algo mais e realmente ir para o enfrentamento com mais força. Então isso, eu conversei com o Cláudio virada de sexta para sábado no Esporte Companhia. Ele já estava em Porto Alegre, inclusive. Isso ele quer mudar bastante pro jogo de hoje. Então, assim, ó, de cara, já teremos um Bahia provavelmente mais competitivo, mais brigador, o que, óbvio, é ruim pro Inter. Até mesmo por causa da entrada do Gregory, que é um símbolo disso no Bahia, é um dos bons volantes do futebol brasileiro, cuja principal característica é ser um cara extremamente aguerrido no meio de campo. Então esse é um retorno bom, que combina com o que o Bahia quer colocar em prática hoje contra o Internacional. Aguerrimento, o estado anímico que o Zé falou, o Cláudio Prates vai trabalhar o aspecto psicológico, porque está mais do que na hora do Bahia retomar o bom futebol e tem condições para isso. Então já complica a vida do Internacional. Bom, partindo daí, ele não descarta mudanças também. Nem todo interino faz mudanças de um jogo para outro, mas ele não descarta mudanças e vamos aguardar 1 hora antes do jogo, daqui a pouco, inclusive, às 3 horas, vamos saber o que poderá ter de mudanças esse Bahia, que na frente tem 2 caras, se confirmarem a titularidade, já passaram pelo Inter, Rossi e Gilberto. Isso, exatamente, Rossi e Gilberto. 16 graus em Porto Alegre, 1h35, intervalo. Nós já voltamos com mais Sala de Domingo aqui na Gaúcha. 1h38 é o Sala de Domingo de volta com farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. A Semana do Brasil continua nas farmácias São João. São mais de 7 dias com ofertas arrasadoras, esperando por você. Economia de verdade é nas farmácias São João, cada vez mais perto de você. Os produtos Steel têm tecnologia, potência e qualidade para fazer o seu melhor no campo ou no jardim. Agosto da revenda. Visite uma revenda parceira e peça o seu desconto na São José Industrial, alta performance no campo. Alguém viu a live do senhor Pedro Ernesto de manhã, Zé Alberto, Colin, Renatinha? Não, infelizmente eu perdi, mas vou procurar as reproduções, né? Óbvio. Eu estava apresentando ali o Domingo Sport Show. Que horas foi? 11? 11, né? Não consegui. Eu acabei trocando o Pedro pelo Lewis Hamilton numa corrida e ouvindo o Domingo Sport Show. Tava ouvindo o Domingo Sport Show e vendo uma corrida maluquíssima lá na Itália. A Fórmula 1 tá muito boa, cara, apesar desse domínio do Hamilton, mas é uma pena não ter nenhum brasileiro. Se o Hamilton fosse brasileiro, nós estaríamos conhecendo uma página histórica do esporte brasileiro e ninguém ia se importar se ele é sozinho na categoria, se ele é uma divisão à parte. Mas mesmo assim, além do Hamilton, as disputas intermediárias, a geração nova de pilotos, eu falei isso ontem à tarde com o Paganella, e repito agora porque o Grande Prêmio da Itália só deu mais sustentação para esse argumento. A Fórmula 1 está vivendo um momento muito interessante, disputas boas, ultrapassagens, só o Lewis Hamilton, que aí ele é sozinho, mas só que é o seguinte, daí ele corre atrás dos recordes e a gente fica sempre esperando alguma coisa. Ô Zé, se ele fosse brasileiro, atenção para aquela pergunta no final da pergunta, estaríamos debatendo quem é melhor? Ayrton Senna ou o Hamilton? Sim, claro, é óbvio. Já se debate agora, né? Não, já se debateu a vida inteira quem era melhor, se Nelson Piquet ou Ayrton Senna. Depois veio o Schumacher também. Não, vamos ficar com o debate interno aqui no Brasil. Aqui no Brasil não existe unanimidade, o Pelé é contestado aqui no Brasil. Então, verdade. Não seria o Ayrton Senna. E quem é melhor, essa necessidade que o brasileiro tem de dizer quem é o melhor entre, às vezes, 2 valores
quase que iguais, mas que são brasileiros, que são... É uma necessidade que se tem. Rafael Collin, a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e vê, por exemplo, que o Vasco, com todo respeito ao Vasco, ele não vai se manter entre os primeiros colocados. E vê que o 17º lugar do Grêmio nesse momento também não condiz com o potencial do Grêmio. Ah, mas Debono, o Grêmio está jogando pouco. Claro que está jogando pouco, mas não condiz com a 17ª. Vamos combinar isso, né? O que o Grêmio precisa fazer do ponto de vista de concentração, de diferente para sair dessa coisa que ele se meteu sozinho por não conseguir jogar mais, tendo potencial para jogar mais, já mostrou isso nos últimos anos. Parar de ficar cruzando 55 bolas por jogo para a área, achando que Diego Souza vai resolver. Diego Souza resolveu no Campeonato Gaúcho, foi o goleador, mas no Brasileirão é ilusão, quando o nível aumenta, é ilusão que ele vai decidir na bola aérea todas as partidas. O Grêmio tem que ter repertório, e aí exige mais trabalho da comissão técnica, exige mais concentração por parte dos jogadores e insistência, né? E repetição. E não inventar. Para que botar Thiago Neves contra o Sport? Por que não começou com Jean-Pierre contra o Sport? Tu tá num momento delicado, aí tu vai querer apostar assim, hoje como é contra o Lanterna, vou dar confiança para o jogador, para ver se ele se solta. Tudo bem. Eu não acho ruim o Renato apostar em quem tá no grupo e tentar dar confiança. Mas exagerar, aí é ruim, e ele já mostrou em outros casos que ele exagerou. Era jogo para não ficar apostando numa recuperação do Thiago Neves, era para botar Jean-Pierre e ponto, e fazer esse time já buscar a vitória desde os primeiros minutos e evitar isso que está acontecendo agora. Olha só que cenário que está o Grêmio agora. Está num Z4... por causa do monte de empate que teve, e aí perde no critério para outros times que estão com 7 pontos. É claro que não tem grupo para ficar no Z4, mas se ficar com toda hora com situações assim, de ter que recuperar um atleta aqui, outro ali, e não evoluir esse trabalho, e não ter repertório para começar a confirmar suas vitórias, aí fica patinando, e depois complica a situação. Hoje é um bom momento para o Grêmio sair dessa situação incômoda, porque é contra um adversário que não tem tradição e está lá embaixo ainda, pior que o Grêmio na tabela. Mas para isso, repito, tem que buscar mais alternativas, tem que variar mais o seu jogo para não ficar cruzando 55 bolas para a área adversária, achando que isso resolve. O que acrescentar nisso, hein, Renatinha? Eu vou acrescentar um negócio do que o Collin falou. A palavra repertório, eu não sei se o Renato se expressou mal na última coletiva ou ele não entendeu bem o que é repertório. O repertório é a variação. E quando o Renato argumentou, perguntado, e muito bem perguntado, se o Grêmio tinha mostrado pouco repertório, ele deu o número de cruzamentos que o Grêmio deu para a área. O número de cruzamentos que o Grêmio deu para a área é exatamente a prova que o Grêmio não teve repertório. Teve o repertório, foi samba de uma nota só. Perfeito. E até o samba de uma nota só, ele tem várias notas. Tá? Então, ali eu acho que o Renato ele não entendeu, eu acho que ele confundiu com a ideia de que o Grêmio não teve efetividade. Isso é verdade também. Agora, e não teve repertório. O repertório é o seguinte, tanto é que o Grêmio tentou por cima e fez o gol por baixo. Sabe? Isso é repertório. É quando não dá a bola aérea, tu tenta por baixo, tu tenta uma tabela, tu tenta a bola cruzada por baixo também, que é uma alternativa, tu tenta fazer o chute a média distância. Isso é repertório, é ter... Mas o time rico em repertório, o adversário nunca sabe o que ele vai fazer. O Grêmio todo mundo sabia, bola na área. E há quanto tempo o Grêmio já não tem esse repertório, Renatinha, Zé, Collin? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque por muito tempo o Grêmio ficou meio que dependente da jogada diferenciada do Everton. Bola para ele na ponta esquerda, corta para o meio, uma capacidade incrível de finalizar. Eu estava vendo essa semana, vi uns 15 minutos do amistoso do Benfica.
e a todo momento o Benfica pegava a bola no meio campo e o Everton todo aquele lado esquerdo aberto com o braço para cima pedindo a bola, e aquela bola custava chegar nele. E era algo que a gente via no Grêmio muito. O Maicon pegava a bola longa, jogava ali na ponta esquerda, especialmente em momentos de dificuldade do Grêmio em campo no jogo. E aí o Everton trazia essa jogada. Mas já era um repertório ali, ou a gente precisa voltar mais no tempo para tentar entender cadê o repertório do Grêmio? E até para acrescentar também ao que o Zé estava comentando, o Debona, o Renato disse que como um time que teve 31 chances de gol, se eu não me engano, que foi o número que ele citou, pode ser considerado um time sem repertório. Bom, daí a gente parte para outra discussão, né? Que 31 finalizações, a gente não pode considerar que são 31 chances de gol, né? Não foram 31 jogadas construídas em direção ao gol adversário de maneiras diferentes para que a gente possa dizer que o Grêmio teve um repertório para isso. Então, acho que passa muito também por essa leitura muito simples da estatística, né? Às vezes a estatística precisa ser interpretada de uma maneira mais complexa. O número, às vezes, ele não nos diz muito sobre um problema. Eu falo muito sobre isso, né? Às vezes o problema é qualitativo, claro, e não quantitativo. Então isso que a gente precisa avaliar também, né, Zé? Renatinha, vou trazer para minha área, Debona e guris. É o seguinte: cardápio, repertório é cardápio. Se tu chegar num restaurante e o cara te oferecer 25 bife, legal, se os bifes foram bons, tu vai comer muito bem o bife. Mas o cardápio não vai ser bom, não vai ter variação. Ou eu vou lá e como bife, se eu quiser comer uma massinha, não vai ter. Por quê? Porque só tem bife, vão ser os melhores bifes da cidade. Mas é só bife. O Grêmio foi só cruzamento. Na hora que deu uma variadinha, olha, deram um pãozinho pro Grêmio, saiu o gol. Bife com cebola, pode ser? Aí já muda o repertório. Pois esse bife com cebola era o que o Grêmio fazia em outros momentos, respondendo a pergunta do Debona. O Grêmio é histórico já nessa passagem do Renato, as dificuldades de furar retrancas. Não é mesmo? Não foi só contra o Sport agora. O Grêmio teve dificuldades contra times do Gauchão, contra o Ipiranga em Eldorado foi 1-1. E o Paulo Henrique Marques fez uma postura defensiva exemplar, muito competente, e ficou no 1-1, empate. O Grêmio não conseguiu furar. E quem furava? Era o Everton, que atraía 2 ou até 3 marcadores para ele e abria espaços em outros lugares. O PP é bom? É bom, sim. Mas ele não vai ser o Everton, pelo menos no momento não está sendo. No futuro, quem sabe? Mas nesse momento não é o Everton. Então não tem aquele cara assim que vá decidir como o Everton decidia e dar muitas assistências como o Everton dava. Então aí, o Grêmio tem que ter as outras alternativas de uma vez por todas. Vamos pegar o Grêmio de um pouquinho mais atrás, quando o Luan ainda era um jogador de capacidade alta. O Grêmio tinha a jogada individual do Luan, era uma arma, tinha que cuidar do Luan. Tinha a jogada, se pegar o Grêmio da Libertadores, a bola aérea era uma arma do Grêmio quando tinha Lucas Barros. Vide o jogo contra o Botafogo. Não era preferencial, mas era uma arma que o Grêmio dispunha, tendo a do Luan. E tinha também pelo lado esquerdo, se não ainda o Everton pronto, mas tinha a jogada primeiro com o Pedro Rocha e depois com o Fernandinho. Então, aqui eu falei de um time só que tinha 3 jogadas fortes, sem falar nas improvisações que surgiam, seja pela individualidade pelo lado esquerdo, uma jogada que outra também pelo Ramiro, que aparecia bem no ataque. Então, se tu disser como é que o Grêmio fazia gol no tempo da Libertadores, de várias maneiras. Por quê? Porque tinha várias maneiras para tentar. O jogo passado foi um jogo do Grêmio tentar de um jeito só. Insistiu demais, tem o Diego Souza, que é um grande cabeceador, é verdade. Mas os zagueiros, os adversários também sabem disso, né? Esse ponto que o Colin falou de furar a retranca é muito importante, porque ainda a gente comenta muito, mas tal time veio aqui e só jogou na retranca. Gente, o Sport Recife, por exemplo, e para citar outros, na lanterna do campeonato, com uma folha de menos de 2 milhões de reais. Vai fazer o quê?
Faz 40 anos que ele vem jogar em Porto Alegre assim e vai continuar jogando por mais 50 anos assim. É assim que se joga em Porto Alegre contra o Grêmio ou em Porto Alegre contra o Inter, é assim. 9 faltando para as 2 da tarde, o programa vai até 1h57, segundo o nosso chefe maior, Moavesse aqui. Eu quero, Zé Alberto, você abordou ontem no Show de Bola, Rafael Collin, você abordou hoje pela manhã no Domingo Sport Show, que é essa paulada aí que o Rafael de Vério traz na super edição de 0 hora, que é o fim do futebol no Rio Grande do Sul. O negócio é o seguinte, o que está se apresentando para a Federação Gaúcha fazer de diferente para o ano que vem, para não ficarmos 14 meses sem futebol no interior, e para que o ano que vem a gente não adote o mesmo discurso. Mas o gauchão, apertado, porque a CBF foi lá e marcou. Vai começar os estaduais 4 dias depois, 4 depois do término do Campeonato Brasileiro. Os estaduais vão começar. Mas a dupla Grenal não pode jogar dessa maneira. O que a federação, o que está se apresentando para a federação fazer de diferente e, sobretudo, salvar o futebol do Rio Grande do Sul? O que eu penso é que agora o meu piá está gritando aqui, mas vamos lá. O que eu penso é o seguinte, tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Agora que terminou o gauchão, acho que o presidente da federação, Luciano Oxman, que é muito democrático, tem que receber com carinho esses técnicos que estão encabeçando aí um grupo por melhorias no futebol do Rio Grande do Sul e chegarem a uma conclusão. O que não pode realmente é essa parcela gigantesca de jogadores e de comissões técnicas e de clubes ficarem tanto tempo sem ir para o campo, sem jogar, porque são famílias que precisam ser sustentadas. Imagina cada família de cada atleta, de cada treinador que tem problemas. A matéria está perfeita porque o Di Vério e o Castilhos, eles começam a ir atrás do que esses jogadores estão fazendo agora, já que não estão podendo fazer o que mais sabem, e que é a profissão deles jogar futebol, né? Então eles estão indo para outras áreas, tentando fazer de tudo para ganhar o dinheiro e sustentar a família. Então, assim como qualquer outra situação da economia do país, qualquer outra área de trabalho, essa é uma que está em dificuldade, porque dupla Grenal é minoria. A maioria está nos outros clubes aí, com, obviamente, infinitamente menos dinheiro do que a dupla Grenal, e que tem que ter uma solução. Eu acho que tem que ter uma solução através da conversa, do diálogo, e acharem um termo comum aí que seja legal para todos, para que pelo menos esse pessoal, esses clubes possam começar a jogar. Eu vejo agora uma situação um pouco mais delicada do que o Campeonato Gaúcho para o presidente Luciano Oxman. Por que eu digo isso? Porque o Campeonato Gaúcho era dar sequência a uma competição que envolvia clubes de primeira divisão, embora alguns com dificuldades, mas clubes muito mais sólidos do que aqueles que passam pela divisão de acesso e que não vai ter. As decisões são diametralmente opostas. O Gauchão, a primeira decisão que se teve foi que vai terminar. E aí se cria uma possibilidade, contratação de jogadores. O vai terminar do Gauchão possibilitou que jogadores fossem contratados para isso ou modificados contratos. O não vai ter da segunda divisão é o oposto, não vai ter emprego. Então isso é muito complicado. Agora se envolve com uma gama maior, com um número maior de pessoas, de famílias, de profissionais. E claro que tem que haver reunião, tem que ter muito debate nisso aí, muito boa vontade, vai ter que ter muita gente cedendo de lado a lado, embora a parte mais frágil seja dos profissionais, está claro isso, e a matéria do Di Vério, ela escancara. Tem que ter esse cuidado, essa preservação, embora eu não tenha nenhuma fórmula pronta. Olha, pro Gauchão eu até tinha, para ver como era mais tranquilo a gente pensar alguma coisa pro Gauchão. Até a gente tinha algumas coisas que não funcionariam, hoje a gente vê, mas a gente tinha ideias.
para a divisão de acesso, a gente tem ideia até certo ponto. Não, vamos fazer uma competição que deixe os clubes em atividade. Claro, esse é o pensamento óbvio, todos nós temos. Agora, como viabilizar para que economicamente isso seja possível para clubes e para os clubes pagarem atletas, aí tem que ter uma conversa muito séria. Eu acredito no presidente da federação e acredito em boa vontade, especialmente dos clubes, mas boa vontade é uma coisa, condição necessária é outra. Zé Alberto, grande abraço, Zé. Um abraço, Debona, um abraço a todos aí. E a minha, de novo, repito aqui o que eu disse de manhã, solidariedade à família de Emílio Peronde, ex-presidente da federação, que faleceu de ontem para hoje, e que vai ser sepultado às 4h30 da tarde, é esse o horário que eu tenho, no crematório Ângelos, aqui em Porto Alegre. Obrigado, Zé Alberto. Rafael Aurélio Collin, bom domingo, Collin. Muitíssimo obrigado. Lamentar a invasão que aconteceu no treino do Figueirense em Santa Catarina, com foguetes sendo estourados pelos torcedores e até jogadores sendo agredidos. Lamentar muito isso. Verdade, tem toda a razão. Obrigado, Collin. Renatinha, valeu demais. Obrigado, Renata. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Sequência tem pré-jornada antecedendo Inter e Bahia, com o Jory Vasconcelos, já dando pílulas também do que será o jogo do Grêmio às 7, com Unimed Porto Alegre, Pegada, Santa Massa, Rede de Farmácia São João, Steel, São José Industrial. Tô no jogo do Grêmio às 7, o Manhã Gol vai comandar o jogo do Inter às 4. Vem junto com o Jory, te liga, tchau. Sala de Domingo.